Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje aqui no canal eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita de esfirra caseira. Uma esfirra muito deliciosa, gente. Hoje tá friozinho, gostoso fazer uma receitinha aí de massa, né? Então a gente vai fazer essa esfirra que fica muito boa, tá? Melhor do que a comprada, tá bom? Então vamos para os ingredientes. Então, meus amores, 1 quilo de farinha de trigo a gente vai usar. Eu coloquei aqui, deixei um pouquinho aqui na embalagem, porque a gente vai depois sovar e vai precisar desse pouquinho, tá? Então, é 1 quilo de farinha de trigo, 2 ovos, 1 copo de leite morno, é 1 copo de 250 ml, tá? É aquele copo de requeijão. 1 copo de 250 ml de água morna, 50 ml de óleo, 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de açúcar cristal, metade da colher de sopa de sal e 1 pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. E a gente vai misturar todos esses ingredientes, muito bem misturado. Essa receita, meus amores, fica muito gostosa mesmo. Como eu já lavei as minhas mãos, então eu vou colocar a mão na massa. Então, a gente vai sovar essa massa, tá? Vai sovar muito bem. Eu vou sovar aqui e já volto mostrando pra vocês, tá? Gente, eu vou colocar a farinha de trigo aqui na minha bancada, tá? E aí, eu vou colocar essa massa pra gente terminar de sovar. E a gente vai sovando ela, tá? E se for preciso, a gente vai colocando mais trigo, tá bom? Então, a gente vai rasgando ela, sempre assim, ó, com essa parte da mão, a gente vai fazendo assim e vai rasgando ela, tá? Assim ela vai ficar bem sovada e a esfirra vai ficar bem macia. Vou colocar mais um pouquinho de trigo e vai colocando o trigo aos poucos, tá? Para não ficar muito pesada a massa. Então, eu vou sovar aqui e daqui a pouco eu volto. Gente, então, já sovei a massa, tá? Ela ficou bem macia, ó, não tá grudando na minha mão, tá bom? Não usei todo o trigo, ó, esse daqui foi o que sobrou de 1 quilo, tá? E agora a gente vai levar ela pra crescer por mais ou menos 1 hora, tá? Aí a gente vai colocar um pouco de farinha de trigo aqui na vasilha que a gente fez a massa mesmo. E aí a gente coloca a massa, vamos cobrir e vamos levar num lugar quente, tá? Pra ela poder fermentar e tá crescendo. Você pode colocar ou no seu forno, né? Ou dentro do armário, ou no micro-ondas, aonde você achar melhor aí na sua casa, tá? Então, na hora que ela crescer, eu volto com ela e daí também já falo os outros ingredientes que a gente vai precisar, tá bom? Então, meus amores, voltando aqui agora, a gente vai fazer o recheio, tá? Da esfirra. Então, aqui eu tenho meio quilo de carne moída. Você pode usar a carne da sua preferência, tá? Aí a gente vai colocar um tomate picadinho. Pica pequeno, tá, pessoal? Não grande, não. Meia cebola. Vou usar também cheiro verde, tá? Salsa e cebolinha. Vou usar suco de 2 limão. O limão é também de preferência, tá?
Aqui em casa a gente gosta, então eu sempre coloco, porque vai na receita, mas se você não gostar daquele saborzinho de limão, não precisa pôr, tá? E vou colocar meia colher de sopa de sal. E aí a gente vai misturar, mistura bem, tá? E a pimenta do reino. A gente vai colocar uma pitada de pimenta do reino também. Não muito, tá? Porque senão fica muito forte. E aí mistura tudo, mistura bem. Mexe bem. Depois que mexer bem ela e misturar bem esses ingredientes aqui, a gente vai colocar ela no escorredor, porque essa carne tem que tirar todo o caldo dela, tá? Ela vai soltar aquela água dela, e aí a gente vai colocar ela no escorredor e deixar assim, e aperta bem assim com a colher, porque daí o limão vai fazer com que solte toda aquela água dela. E não pode ter a água, né? Se for uma carne meio seca, ela não vai sair muito. Mas se for uma carne que tem bastante caldo, ela vai sair bem. Porque na hora da gente assar, ela fica com aquele caldo em cima, tá? Então tem que deixar ela aqui com limão, uma meia hora mais ou menos, até ela soltar o caldo, tá? E a gente vai deixar ela aqui, esperar então para soltar o caldo. E o outro recheio é de queijo mussarela. Para esse recheio a gente vai usar, acho que tem umas 400 gramas de 350, 400 gramas de mussarela aqui, tá? Eu ralei. Aí a gente vai usar uma caixinha de creme de leite. Vamos usar o restante do cheiro verde. Colocar um pouquinho de orégano também, que aqui em casa o pessoal gosta, tá? E vou colocar o milho, mas o milho é opcional, porque aqui em casa todo mundo gosta, tá? Mas se você não quiser colocar milho, não precisa pôr. E a gente vai mexer também esse recheio aqui, tá? Ele vai ficar como se fosse uma pastinha, mas é assim mesmo, tá bom? Esse recheio, pessoal, dá pra fazer recheio de torta. Se você for fazer uma tapioca ou uma crepioca, dá pra usar também esse recheio, tá? Ele fica muito gostoso e ele fica assim desse jeito mesmo, tá? Parecendo uma pastinha. Então eu vou deixar os recheios prontos e daqui a pouco eu volto com a massa pra gente já fazer as bolinhas da esfirra. Então, meus amores, a massa depois de 1 hora já cresceu bastante, tá? Então a gente vai colocar ela aqui. E agora a gente não vai usar farinha de trigo, agora a gente vai usar fubá, tá? Então eu vou cortar os pedacinhos, as bolinhas, pra poder fazer a esfirra, né? Então eu vou esticar ela assim e vou cortar os pedacinhos, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho, pra não ficar nenhuma nem grande, nem pequena, nem menor. Eu vou cortar todas elas e volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, então eu cortei todas elas aqui, tá? Aí eu vou jogar o fubá. Vou colocar o fubá aqui. Espalha bem o fubá. Espalha bem esse fubá. E aí a gente vai bolear as massinhas, tá? A gente vai fazendo assim, coloca na palma da mão e vai trazendo ela. Se você não conseguir fazer assim, você pode fazer a bolinha do jeito que você conseguir, assim também dá certo, tá? Tenta deixar bem redondinha ela, tá bom?
Mas como eu já tenho prática, então eu vou fazer assim, que é mais rápido, tá? Mas aí você faz do jeito que você conseguir. Aí eu vou bolear todas elas e volto mostrando pra vocês. Então, pessoal, deram 40 esfirras. Eu vou deixar elas por 20 minutos aqui, tá? Crescendo. E vou colocar um pano úmido para elas não ressecarem, tá? Para não ficar aquela esfirra seca. Então, o pano tá bem úmido, tem que deixar bem úmido, não pode estar encharcado, tá? Então, eu vou deixar aqui agora por 20 minutos elas crescerem e daí eu volto pra fazer as esfirrinhas, então. Gente, então, ó, eu já deixei por 20 minutos, tá? Ela já cresceu, ó, já fermentou mais um pouquinho, todas elas estão bem, já, né? Então, eu vou ensinar agora vocês. Olha, coloca um pouco de fubá aqui, aí vocês coloquem ela no fubá, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou fazer com o copo assim o formato dela. Vocês fazem com o copo o formato. Ou se vocês tiverem alguma coisa aí mais fácil pra fazer, tá? E daí vem esticando assim a massa com a mão, tá? Pra fazer com o dedo, pra fazer a bordinha, tá bom? Ou se você preferir, pode ir empurrando com esses dois dedos pra fora assim, ó. Aí ela vai ficando no formato, tá? Você pode empurrar, mas sempre com o fubá, tá? Não é com o trigo, é com o fubá. Porque o fubá vai deixar ela mais crocante, mais gostosa. Aí a gente vai colocar a carne, uma colher de carne, que é o recheio. E o que eu falei pra vocês, ó, que a carne, ela solta essa água aqui, né? Então, pra não demorar muito no forno pra assar, então a gente tem que deixar assim pra ela desidratar. Aí eu vou pegar uma colher de carne, vou colocar no meio. Você pode fazer assim com a colher ou você pode empurrar com a mão mesmo, né? Porque a mão tá limpa, então você vai empurrando com a mão e ela já vai ficando no formato, tá? A forma já tá com um pouquinho de fubá aqui. Não precisa colocar óleo, tá? É só colocar o fubá aqui mesmo. E aí a gente vai colocar ela aqui. Fiz essa de carne e vou fazer uma de queijo agora pra vocês verem, tá? Da mesma forma. Coloca assim o fubazinho nela na massa pra ficar mais fácil pra mexer, tá bom? Pra não grudar. Aí pega o copo ou outra coisa que vocês tiverem aí que dê certo. Coloca no meio só pra fazer o formato. E vai empurrando com o dedo, tá bom? Vai empurrando assim com o dedo pra ela fazer o formatinho. Se vocês conseguirem fazer assim, também pode fazer assim, tá? Vai do jeito que vocês conseguirem aí, tá bom? Se rasgar que nem rasgou aqui, não tem problema, é só juntar a massa que ela fecha. Vai empurrando, empurrando, que ela vai fazer o formato. Aí a gente coloca, essa daqui vai ser de queijo, então a gente vai colocar uma colher de queijo. E como eu falei pra vocês, o milho é opcional, tá? Como aqui em casa todo mundo gosta, então eu coloquei o milho. Mas se vocês não gostarem, não precisa colocar, tá? Aí vai ficar arrumadinho assim. E põe na forma. Vou fazer mais uma de cada. Vou fazer mais uma aqui de carne pra vocês entenderem bem. Pega o fubá e põe aqui em cima da esfirra, tá? Põe bem assim no fubá. Vamos com o copo de novo. Para fazer o fundo e vai empurrando até conseguir fazer o formato, tá? Vai empurrando ela dessa forma, com o dedo. A hora que coloca o recheio, ela já estica bem, tá? Uma colher de recheio já é o suficiente, porque na hora que for assar, senão ela vai ficar saindo, derrete o queijo, vai sair tudo pra fora. Põe na forma, vou fazer mais uma de carne.
Pega o fubá, coloca bem, pra ela não grudar na mão. Vou fazer essa com a mão mesmo, tá? Aí vai empurrando aqui, vai girando ela dessa forma aqui, tá? E apertando o meinho, porque o meinho fica com a massa, né? Fica gordinho de massa aqui. Então, a gente vai empurrando ela, que o formato já vai saindo. Sempre com o fubá, tá? Pra ficar mais fácil de moldar ela. Aí, a gente empurrou. Vamos colocar agora 1 colher de carne. Bem recheada, tá, gente? Porque senão não fica gostoso, né? Tem que ser bem recheada. No mínimo 1 colher de carne. Se quiser colocar até um pouquinho mais, pode pôr. Daí vai do tamanho do que vai ficar a esfirra, né? E a gente vai colocar aqui. Eu vou fazer todas, tá? E vou trazer pra vocês verem. Aí, o que a gente vai fazer? No forno, você já pré-aquece o forno uns 10 minutos antes. Deixa o forno bem quente, no máximo do seu fogão. Se o seu fogão é 200 graus, deixa no 200 graus, tá? Deixa ele bem quente, que essa esfirra, ela assa no forno bem alto. E coloca uma forma com metade de água, pra não ressecar a massa, tá? Pra essa bordinha aqui não ficar ressecada. Aí essa bordinha vai assar e vai ficar molinha, tá? Porque vai ter água no forno. Ele vai fazer um vapor que não vai deixar ela ficar ressecada, tá bom? Então, no forno bem quente, tá? E fica de olho, porque como vai estar bem quente, daí é perigoso queimar. Então, eu vou levar pro forno, vou fazer todas, vou assar todas e daí eu volto pra mostrar pra vocês, todas prontas. Gente, ó, então o que eu falei pra vocês, eu coloquei uma forma de furo no meio mesmo, não tem problema, tá? É uma forma com água, tá? Coloquei pela metade de água e vou deixar aqui na parte de baixo. Então, vocês vão fazer assim, colocar lá e liga o forno e deixa bem quente, tá? Pra ele poder ter esse vapor aí na hora de assar as esfirras. Então, meus amores, eu já assei as esfirras, ainda tem no forno assando, tá? Então, me renderam 40 esfirras, tá bom? Ficaram lindas. Gente, ficou muito gostosa essa esfirra. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ficou muito macia, ó. Ela ficou muito macia. Aí, ó, eu vou cortar aqui pra vocês verem, tá? A massinha dela ficou bem macia. E assim, a água na forma é pra isso, tá? Pra não ressecar essa borda aqui dela, tá bom? Pra borda ficar bem maciozinha. Porque olha como tá macia, tá? Eu deixei um pouquinho mais, tem algumas mais branquinhas assim, porque aqui em casa a gente gosta assim. Mas no fundo, ó, ela fica assim, tá? O fubá é pra não grudar, tá? Porque se for trigo, ele vai grudar. Então, o fubá é pra não grudar. O trigo, né, na esfirra, senão fica muito grudento, né? Essa daqui já ficou mais assim queimadinha. A gente colocou o cheddar em cima porque aqui em casa a gente gosta, mas se você não gostar, não precisa colocar, é opcional, tá? Eu fiz então de carne e de queijo. Você pode fazer frango com catupiry, você pode fazer de bacon com frango, você pode fazer de brócolis com bacon também. Na carne moída, você pode colocar também uma metade de uma calabresa, tá? Pode colocar bacon também, você rala, né? Ou processa no processador, que dá certo. Pode colocar, que a gente já fez aqui em casa dessa forma, ficou muito saboroso também. Então tem vários sabores, tem também doce, você pode usar essa massa para fazer vários sabores que você quiser, tá? A carne, ó, das 400 gramas que eu usei, sobrou essa carne aqui, tá? Eu não usei toda a carne, ó, sobrou essa daqui, eu deixei pra vocês verem, né? Então, na verdade, dá pra usar umas 300 gramas aí de carne, tá? O queijo, eu usei tudo, as 350 gramas de mussarela eu usei tudo. O custo dessa esfirra, gente, fica muito barato, tá? Comparando ao rendimento dela, porque deram 40 esfirras, né? Num tamanho bem legal, ó, um tamanho bem, tipo, um tamanho assim que seja, né? Que você coma e você
seja satisfatório assim pra você, né? Não, tipo, não ficar não pequenininha e também nem grande. Então, o custo é baixo, tá? Você pode fazer também para vender, pode fazer face venda, né? Com vários sabores, várias opções, né? Então, é um salgado muito gostoso, gente. Muito bom mesmo. Façam na casa de vocês. Ela parece assim dar um pouquinho de trabalho, mas você vai fazendo, não é nada difícil, tá? Eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue fazer, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero que vocês gostem dessa receita. Compartilha com os amigos, deixa o like, se inscreve no canal. E até a próxima receitinha. Fiquem com Deus, tá? E aproveitem para fazer essa receita, que vai ser vai fazer sucesso, tá? Na casa de vocês. Um beijo, gente. Fica com Deus.